O Banco Central americano vem dando sinais que a gente vai ter no máximo um corte de juro nesse ano. Aqui no Brasil, um cupom dividido também sinaliza uma Selic mais alta do que a gente antecipava. Nesse vídeo, a gente pretende conversar sobre os impactos desses dois mundos na taxa de câmbio no Brasil. Os bancos centrais trouxeram ainda mais volatilidade para os mercados esse ano. O Banco Central americano, que antes sinalizava 6 cortes de juros, agora fala de um corte. O Copom, que a gente projetava a Selic em um dígito, agora deve parar entre 10,25% e 10%. Qual o impacto disso na taxa de câmbio? A gente sabe que o câmbio é um assunto que sempre desperta interesse, desde as pessoas que vão viajar, até como alocarem os investimentos, o quanto coloca de dinheiro, aloca do patrimônio aqui dentro ou lá fora. Nenhum economista gosta de fazer projeção de câmbio, então essa é a variável mais incerta porque a taxa de câmbio equilibra uma série de mercados. Isso dito, nesse vídeo eu pretendo falar para vocês os fundamentos, para onde eu acho que os fundamentos vão levar a taxa de câmbio ao longo desse ano. Começando pelos Estados Unidos. A economia americana se mostrou muito mais forte do que esperava, a inflação está muito mais alta do que se antecipava também, então eles levaram a taxa de juro de 0 para 5,25 lá. Esperava-se que isso ia gerar uma grande desaceleração na economia e a gente não observou. A gente vem tendo surpresa atrás de surpresa na criação de vagas, no crescimento de PIB e mais recentemente na inflação de novo. Então o mercado chegou a precificar 6 cortes de juro da Fed Funds Rate esse ano e agora precifica um corte. Como que isso impacta a nossa taxa de câmbio no Brasil e as taxas de câmbio mundo afora? A gente sabe que com os juros mais altos nos Estados Unidos, os investidores vão preferir deixar o seu dinheiro lá. O fluxo cai, a gente vai ter uma demanda menor aqui pelo real, a gente vai ter mais gente mandando dinheiro para fora para aproveitar e surfar essa onda, e a gente tem uma taxa de câmbio mais alta, então a moeda brasileira perde valor. Quando a gente tenta pensar nas nossas características, aí a gente sempre pode pensar em coisas puxando para cima ou para baixo, mas mais recentemente o conjunto da obra também tem sido menos favorável para a moeda brasileira. De um lado, a safra, que já vinha sofrendo com El Ninho, agora deve sofrer um pouco mais com a tragédia do Rio Grande do Sul. Olhando das perspectivas fiscais, o governo ainda tem muitos desafios. A tragédia, de novo, do Rio Grande do Sul traz ainda mais desafios fiscais, os dados de arrecadação vêm sendo mistos, então os investidores ainda estão com o pé atrás em relação ao pacote fiscal brasileiro. E quando a gente pensa na nossa política monetária, uma surpresa altista de Selic, ou seja, o Banco Central parar com a Selic um pouco mais alta, poderia ser bom para o real, fazer a nossa moeda ficar um pouco mais forte. Mas a forma como essa Selic mais alta foi desenhada, ou seja, com os 4 diretores indicados pelo governo Lula votando por um corte mais forte, aumentou-se a incerteza também. Então, quando a gente pega todos os fundamentos, todos eles parecem um pouco menos favoráveis à nossa moeda. A gente chegou a vislumbrar cenários aí com o câmbio em 5 ou abaixo de 5, e agora esse jogo virou um pouco. Então, os fundamentos com o Fed cortando menos o juro, com o Banco Central dividido, com dúvidas quanto à nossa safra e as perspectivas da política fiscal, fazem com que a gente deva ter um real depreciado por mais tempo. É isso, pessoal. Espero ter contribuído com as dúvidas em relação ao futuro da taxa de câmbio e nos vemos nos próximos vídeos.